Bem, agora nós vamos na parte de consultas e pagamentos, certo? Então aqui, ó, no consultas e pagamentos você tem as formas de consultas de suas vendas. Você pode consultar por pendentes, pagas ou pagas e pendentes. Você informa o período, você pode informar o horário, né, que você quer fazer um intervalo de turnos, por exemplo. Aqui se você quer de um cliente específico, se você quer de um vendedor específico, porque aí você pode consultar a produção desse vendedor ou simplesmente do código da venda. Se tiver o código da venda, você pesquisa e já exibe rapidamente. Então vamos colocar aqui, se você não preencher nada, ele não considera. No caso aqui das despesas, quando você marca despesa, ele já faz ele já busca as despesas que você tem para esse período, entendeu? Então ele já faz tipo uma previsão do que você tem de vendas e de despesas nesse período que você está informando. Então vamos fazer aqui uma pesquisa aqui com base naqueles exemplos que nós fizemos anteriormente nos lançamentos de vendas. Então vou selecionar pagas e pendentes, né, no período de maio, né, de 1 a 31. Vamos incluir as despesas, que a gente fez um teste de despesas lá também no cadastro de despesas. Então a gente clica em exibir. Então o que ele fez? Ele pegou todos os lançamentos que você tem pagos e pendentes para esse período, certo? Então aqui você tem essas vendas, né? Aquela venda de 14, essa de 100 que é a manutenção, e essa de 5. Lembrando que essa manutenção aqui, como você fez o primeiro lançamento da manutenção e os outros 11 lançamentos que são os meses futuros. Então aqui a pesquisa é especificamente por um período, então ele vai te dar só o período do mês de maio. Se eu colocar aqui 2018, aí ele vai buscar todas as informações, inclusive as despesas. Então aqui ele lançou todas as outras mensalidades, que foi aquele exemplo que nós antecipamos, né, do cliente, as antecipações que ficou faltando R$ 50 no exemplo anterior, né, as outras mensalidades que estão faltando. Aqui tem o que está em aberto, que foi parcelado no crédito, no cheque e na conta. Ok. Aqui, da mesma forma, quando você colocou o período maior, ele buscou todas as despesas que você lançou, os parcelamentos, né, aquela primeira que nós fizemos com boleto, aquela que nós fizemos de 5 vezes no cartão de R$ 1.000, entendeu? Então ele já te dá o valor somatório de cada um, e aqui abaixo ele te dá um valor estimado, né, do que você tem em vendas, do que você tem em despesas, né, e o saldo total. Esse é o valor estimado porque aqui ele considera as vendas, entendeu? Então o que acontece? Ele não considera o que você já pagou de despesas e nem o que você já recebeu de vendas. Então é um estimado, é um valor geral do que você tem de movimento dentro da sua empresa num determinado período. Se você clicar aqui em exibir, ele vai direto para o Sim, então são valores estimados, né, de despesas e de vendas, entendeu? Agora vamos tirar essa parte de despesa só para a gente poder acompanhar agora os lançamentos de pagamentos, né? Então aqui você desmarcou despesa, ele não vai aparecer mais. Então aqui você vê que isso aqui são todos os exemplos que nós fizemos, que foram aquela venda no valor alto, né, de 14 mil, com crédito e com cheque e na conta. Aí teve a venda como se fosse simulando um bar, né, de 5,50. Aí tivemos as mensalidades, né, com antecipação das mensalidades, né, ainda ficaram esses valores aqui para serem lançados. Então, vamos seguir pelo menos pelo primeiro exemplo aqui, então, no nome. Você clica aqui, ou no nome, qualquer campo aqui da venda, você pode clicar. Vamos clicar aqui, sei lá, no débito. A partir daí, ele vai te dar a descrição do que foi vendido, os produtos, o valor, o que foi de acréscimo. E aqui são os parcelamentos, né? Então, aqui, no exemplo aqui em cima, foi 2.000 em dinheiro, foi 3.100 no débito, 100 mil no crédito e 4.057 no cheque. 4.057 no cheque e 4.000 na conta. Então aqui você tem todos os lançamentos que foram feitos nesse valor, entendeu? Então aqui você vê que o crédito é tudo ordenado por data. Então tem esses créditos aqui que vão ser lançados automaticamente pelo sistema. Então o sistema, quando chega na data de 5/6, ele já lança como pagamento, porque é crédito e foi aprovado na operadora, então você vai receber de qualquer forma, você receberá esse valor. Então ele automaticamente já lança como pagamento. Esses lançamentos, a data de pagamento é importante para poder definir o seu fluxo de caixa e o seu livro caixa, que no caso é a sua organização contábil da sua empresa, porque
O livro caixa ele vai te dar a real valor do que você realmente recebeu em dinheiro, do que está no seu caixa, do que você tem de pagar de despesa e do que você realmente entrou dentro do seu caixa. Então, por isso que é importante confirmar o pagamento para ter um controle preciso das suas informações. Entendeu? Eu vou ensinar como fazer os lançamentos e depois eu vou explicar, vou fazer exemplos desses relatórios, que são o livro caixa e o fluxo de caixa. Então, voltando aqui. Voltando na parte de pagamentos. Então, aqui você vê que tem os pagamentos em dinheiro, pagamento em débito, pagamento em dinheiro. Então, por exemplo, você tem aqui, olha, a conta. Então, ele tem 4 mil, ele lançou 4 mil nessa conta pendente para ele. Então, ele tem 4 mil na conta. Então, isso aqui é muito raro acontecer. Geralmente são vários parcelamentos, mas aqui a gente fez para poder simplificar, senão ficaria muito extenso os vídeos, que já estão grandes, né? Então, aqui, por exemplo, se você tem 4 mil na conta, ele não tem o dinheiro para quitar, ele vem aqui, ele fala assim, não, eu não estou com dinheiro total para quitar, eu quero antecipar R$ 500. Então você coloca aqui, vamos clicar aqui em cima. Ok, então você coloca aqui a data, eu coloquei o valor, aí deu erro, ele não autorizou. Então aqui ele vai antecipar no dia 15/5, ele veio aqui, não, vou dar R$ 15. Vou dar R$ 500. Então, em vez aqui do valor total que falta pagar, você lança R$ 500. E como que ele vai pagar? Em dinheiro, cheque, débito, fica a critério da negociação com você e ele. Você pode colocar uma observação de antecipação, qualquer informação que você queira lançar, você pode lançar aí. Então, aqui ele está devendo 4 mil na conta, ele vai antecipar 500. Então, você clica em gravar pagamentos. Então, o que ele fez? Ele pegou aquele R$ 500 e fez o lançamento de acordo com o que você pagou, entendeu? Então, por exemplo, ele lançou 500 em dinheiro, então ele fez o lançamento dia 15/5 no valor em dinheiro. Ele deixa de ser conta e entrar como dinheiro. Isso é muito importante, a entrada, para poder ter um controle financeiro do que realmente entrou em dinheiro, do que entrou em dinheiro, para você saber realmente o que você tem no seu caixa, entendeu? Então, certo. Então, aqui você vê que abateu, ele fez o lançamento em dinheiro, de R$ 500 e abateu R$ 500. Então a conta continua 3.500. Você vê que aqui baixou para 3.500. Isso aí vai gradualmente, você vai fazendo isso. Ele vai entrando, ele quer lançar um pouco, ele quer antecipar um pouco, você vai e lança. Esse é um caso para o cliente que não está cadastrado. Porque aqui, quando o cliente não está cadastrado, você tem que ir em lançamento por lançamento e fazer o abatimento por abatimento. Se o cliente for cadastrado, você pode ir lá no cadastro do cliente e conseguir fazer aquela antecipação que a gente deu no exemplo da manutenção, entendeu? Você lança o valor, ele vai verificando todas as contas em aberto do cliente e faz esse lançamento. Se o cliente não está cadastrado, é só dessa forma que você consegue fazer o abatimento da conta dele, ok? O mesmo caso aqui do cheque. Então, por exemplo, o cara, ele tem um cheque, sempre as vendas em cheque, mesmo parcelado, de uma vez só, fiquem abertas para você confirmar o pagamento, porque você faz o depósito do cheque, você recebe em cheque, faz o depósito, o cheque volta, se você confirmar o pagamento aqui, o valor já vai estar errado, não vai? Porque essas alterações são irreversíveis, entendeu? Se você lançar que o cheque foi pago, ele tem que realmente ter entrado como dinheiro na sua conta, entendeu? Então, ele sempre fica aberto. Então, o que acontece? Você fez aqui essa venda aqui no parcelando 3 cheques de 2,28. Então, o seguinte, você fez, o cheque 2 de 2 que entrou, você depositou, o cheque voltou. Aí você entrou em contato com o cliente e tal, negociou com ele o pagamento, ele foi lá e pagou em dinheiro, ou então se o cheque foi compensado, você lança como dinheiro, entendeu? Então realmente aqui, ó, você fez lá o depósito lá, o cheque compensou, então você lança lá a data que foi o cheque para o dia 5/7 de 2017, o cheque entrou no valor total, você só altera a forma de pagamento aqui no dinheiro, né, que transforma em dinheiro, quando o valor é compensado na conta, ele é como se fosse dinheiro. Então você entrou aqui, fechou o pagamento, ele já tirou a parcela do cheque e entrou aqui, olha, o dinheiro foi entrado, entrou o dinheiro em 2000, entrou o valor na conta no dia tal. Então você sabe que esses valores que entraram na sua conta, que estão no seu caixa, é referente a essa venda no dia tal. A mesma coisa nesse cheque, vamos pôr aqui o cheque do dia 5/8. Ele depositou, o cheque voltou e você negociou com ele, ele falou, olha, eu só posso lançar, só posso te pagar 1.000. Então você vai fazer aqui no dia 5/8 de 2017, em vez de colocar os 2.000, ele vai lançar só 1.000. Então o que? Uma dívida de 2.028, ele vai pagar só 1.000. Então ele vai pagar 1.000 em dinheiro, ele vai continuar devendo 1.028. Então você clica em gravar em pagamentos.
entendeu? Aí o que ele fez? Ele pegou a dívida do seu cheque que voltou, o resto do cheque, então era de 2028, como ele não tinha o dinheiro para te pagar, ele pagou só 1.000, ele lançou os 1.000 aqui do terceiro, mas gerou uma conta para ele, então a diferença do valor ele lançou na conta do cliente, entendeu? Então ele lançou essa diferença do cliente. O cliente já estava devendo 3.500, como o cheque dele voltou, ele pagou só 1.000, então os outros 1.028 ele adicionou como conta do cliente. Então você pode ver aqui que o cheque saiu, não tem mais nenhuma pendência de cheque, mas ele tem a conta em aberto, que passou a diferença do cheque e voltou para cá, e o crédito, que o crédito vai abatendo de acordo com o vencimento. Isso é automatizado, isso é automático. Não tem como, não precisa lançar o valor. Então, por exemplo, ele chegou no dia, sei lá, 15/10 de 2017 e falou, olha, eu quero quitar a minha conta, eu quero quitar a minha dívida com vocês. Então você pega lá o valor de 5.528, depositou o cheque ou débito, do jeito que for, você clica em gravar pagamentos. Ele quitou todas as pendências de cheque e de conta que ele tem. Então aqui você vê que zerou, ele transformou o que você lançou como pagamento, o que você lançou como dinheiro, ele fez a somatória como dinheiro, o que você lançou em débito, né, que foi esse cartão aqui, ó, que foi o final da conta, lançou em débito, ele lançou em débito aqui. O cartão de crédito vai continuar em aberto até que todos os meses, todos os parcelamentos sejam cumpridos, entendeu? Até que você chegue no dia 5/3/2018, ela vai marcar o pagamento do último dia e finalizou essa venda. Enquanto isso, ela vai continuar como pendente. Se você consultar os pagamentos, existe o pagamento dessa conta, mas ela está pendente porque não foi feito todos os pagamentos dessa conta. Ok? Da mesma forma que você consultar aqui, vamos consultar aqui pagas e pendentes de hoje. Então tem aqui, ó, você vê que não tem mais o cheque, não tem a conta, mas tem esse crédito para entrar. Entendeu? A conta vai estar sempre como pendente porque existe ainda um pagamento residual para ser pago ainda, uma parcela ou qualquer coisa que seja, certo? Esse aí é o consulta pagamentos. Nesse caso aqui, olha, você tem outras possibilidades. Você pode enviar por e-mail, colocando no e-mail você manda o detalhamento dessa conta por e-mail. Você pode imprimir, que é aquele mesmo que eu expliquei, ou se você tiver marcado mini impressora, vai para mini impressora. Se não tiver marcado mini impressora, vai para uma folha A4 normal, aparece a parte de impressão normal. Excluir, você exclui essa venda, você pode excluir essa venda, mas os lançamentos que já foram efetivados, você não pode excluir. Então, por exemplo, se você excluir essa venda aqui, o valor que você recebeu em dinheiro e débito, eles ficam registrados como recebimento, você não perde esses valores. Mas os valores que estão em aberto você perde. Então, se você excluir aqui a venda, esse valor de R$1.000 em cheque que faltam as prestações, ele vai sumir do sistema, mas esses valores que já foram pagos não saem do sistema mais, porque os relatórios, para não prejudicar os relatórios que você vai gerar, que no caso é o livro caixa e o fluxo de caixa, certo? É bem simples. Se você quiser fazer a pesquisa, por exemplo, por cliente, você coloca o nome do cliente ou o CPF, entendeu? Se você quiser saber, por exemplo, a produção do vendedor, então você coloca aqui o vendedor, você informa o nome do vendedor, deixa eu ver se só com isso dá, um pouquinho, clique em exibir no mês, ele vai exibir todas as vendas desse vendedor, entendeu? Aqui, por exemplo, como foi só o WX3 Commerce, então só tem um usuário, só tem um vendedor, então são as 3 que a gente fez. Se fossem vários vendedores, você teria informação de cada vendedor, por exemplo. Então, o faturamento, a produção do vendedor do WX3 no mês 5 foi de 14.000. Então, cada vendedor você consegue consultar lá, você consegue ver a produção do vendedor na hora que você quiser consultar. Isso é bem tranquilo, é bem simples, a questão de pagamento, lançar pagamento, bem tranquilo de se fazer, entendeu? É só acompanhar as mensagens de alerta, sempre tem uma mensagem informando o que pode, o que não pode, o que vai acontecer, entendeu? Sempre tem alguns detalhes que você pode acompanhar, é só prestar atenção no sistema, é bem tranquilo. Então, vamos agora para o próximo vídeo.